Olá, pessoal! Vamos dar início então a mais uma resolução de exercícios sobre os triângulos. O primeiro exercício nos diz assim: no triângulo a seguir temos que AB é igual a BC. Bom, já vamos fazer as nossas anotações. AB é igual a BC e que CD é igual a AC. Se x e y são medidas em graus dos ângulos A e B, então observe que o ângulo A está lá no topo e o ângulo B aqui à esquerda na base, respectivamente. Então, quanto é x mais y? Bom, vamos lá. Observem o seguinte, olhando para o triângulo menor, o triângulo ACD, ele trata-se de um triângulo isósceles, que tem dois lados iguais. Consequentemente, os dois ângulos lá da base dele serão iguais também. Então, se o ângulo do topo mede 30 e os outros têm que ser iguais, e nós sabemos que a soma dos três tem que dar 180, então basta a gente pegar os 180, descontar os 30 desse ângulo conhecido, e o que sobra, que é 150 graus, dividir em duas partes. Então, cada um desses dois ângulos medem 75 graus, ou seja, o ângulo A e o ângulo B medem 75 graus. Bom, de posse dessa informação, a gente pode agora olhar para o triângulo maior, o triângulo ABC. Observe que o triângulo ABC também é um triângulo isósceles. Então, os dois ângulos da base, ou seja, os ângulos A e C, só que agora o C como um todo, ok? Eles terão a mesma medida. Se o A mede 75, aqui embaixo, no ângulo C, tudo também deve medir 75. O que indica para mim que esse segundo pedacinho aqui vai medir 45 graus, ok? Bom, se ambos medem 75, eu tenho condição de descobrir o valor do ângulo B. Nesse triângulo grande, então, nós temos dois ângulos que valem 75 cada um, somados dão 150. Para chegar em 180, então, falta 30 graus. Então, descobrimos, x mede 75 e y mede 30. Somando os dois, então, nós temos como resposta a alternativa E, 105 graus. No próximo exercício, na figura ilustrada a seguir, os segmentos AB, BC, CD, DE e EA são todos congruentes, ok? Determine em graus a medida do ângulo CAD. O ângulo CAD é o lado topo. Então, vamos pegar essas ideias. Olha só, olhando para AB e BC, como eles são iguais, a gente consegue formar o triângulo ABC. E esse triângulo ABC, por ele ser isósceles, ele possui dois ângulos iguais, que serão o ângulo A e o C. Da mesma forma acontece do outro lado. Se eu olhar para o triângulo ADE, eu terei dois ângulos iguais, no A e no D. Então, vamos chamar esses ângulos de X, ok? Bom, eu também consigo olhar alguns triângulos menores. O triângulo CDE, lá embaixo na base. O triângulo CDE, ele também tem dois lados iguais. CD é igual a DE. Então, ele também vai possuir dois ângulos iguais, os dois ângulos lá da base CE, que nós vamos chamar, então, de Y. E o mesmo vai acontecer para o triângulo que está do outro lado, o triângulo BCD. Ele também é isósceles e vai possuir os dois ângulos da base BD iguais. Então, vamos fazer essas marcações. Todos esses ângulos medem Y. Bom, a partir disso, vamos começar a tirar informação. Olhando para o triângulo grande, ACD, observem que ele tem um ângulo lá em cima que mede X, que é o que a gente procura, e na base dele temos dois ângulos que medem Y, e a soma dos três tem que dar 180. Então, a gente tira uma primeira expressão, x mais 2y tem que ser igual a 180. Legal. Agora, nós podemos olhar para um outro triângulo, por exemplo, o triângulo AB e C, e observe o seguinte, ele tem dois ângulos medindo x, porém, eu ainda não sei a medida desse pedacinho aqui, certo? Eu sei que aqui mede x, mas para fechar falta esse. Porém, y e esse ângulo, eles são suplementares. Então, para eu descobrir esse, basta eu fazer 180 menos y. Então, se eu somar x mais x, 2x. E esse terceiro ângulo, 180 menos y. A soma dos três tem que dar 180. Simplificando, então, a segunda equação. Então, passo 180 com a operação inversa para o outro lado. Eu chego que 2x menos y é 0.
Passo o y com a operação inversa também. 2x é igual a y. Paro por aqui e vou substituir essa informação. Observem que y vale 2x. Eu vou substituir essa informação na primeira equação. Então, substituindo esse valor de y. No lugar do y da primeira equação, eu coloquei 2x. Então, eu caio nessa expressão. X mais 4x igual a 180, 5x igual a 180. Logo, o ângulo que eu estou procurando é 180 dividido por x, que é 36. Não precisamos resolver o y, porque o nosso ângulo de interesse é justamente o ângulo A, que está lá no topo, que nós chamamos de x. No exercício 9, então ele diz que as medidas dos lados de um triângulo são dadas por aquelas três expressões. Um mede x mais y, o outro 2x menos 3 e o outro 5x menos 10. E que x é um número real, ok? Então, qual é o menor valor inteiro para x e em qual intervalo ele está contido? Então, ele quer saber qual é o menor valor que x pode assumir nesse triângulo, de maneira com que ele seja inteiro. Bom, nós sabemos que a condição de existência de um triângulo é que um lado seja sempre menor do que a soma dos outros dois, ok? Só que isso tem que valer para os três lados. Então, nós vamos trabalhar com as três condições. Então, olha só, peguei a soma de dois lados, lado x mais 1 mais o lado 2x menos 3, e disse que a soma tem que ser maior que o terceiro lado, que é 5x menos 10. Então, resolvendo essa inequação, olha lá, somei o que tem x, trouxe tudo que tem x para a esquerda, passei os valores todos para a direita, aí eu cheguei num x negativo. Menos 2x maior que menos 8. Quando eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal dos dois valores e troco também o sinal da desigualdade. Então, eu fico com 2x menor que 8. Passei o 2 dividindo, então, pela primeira condição, x é menor que 4. Ok, agora eu vou pegar outros dois lados para somar. Então, agora eu vou pegar o lado x mais 1 e o lado 5x menos 10. E vou dizer que a soma dos dois é maior que o lado 2x menos 3. Vou fazer a mesma coisa. Juntar os termos que tem a incógnita x e os números. Tudo que tem x para a esquerda, tudo que não tem para a direita. Chega em 4x maior que 6. Passei o 4 dividindo. Então, x é maior que 6 quartos. Dá para simplificar, dividindo por 2, que vai dar x maior que 3 sobre 2. E no terceiro caso, eu vou juntar os lados 2x menos 3 com o 5x menos 10. E vou dizer que é maior que o terceiro, que é o x mais 1. Mesma coisa, junto tudo que tem x, junto aquilo que não tem. Tudo que tem a incógnita x para a esquerda, o que não tem para a direita. Chego em 6x maior que 14. Passo 6 dividindo. Então, eu fiquei com a expressão 14 sobre 6. Simplifico, divido por 2 e eu fico com a expressão x maior do que 7 sobre 3. Bom, chegamos então a três resultados. X ele tem que ser menor que 4. Só que ao mesmo tempo ele tem que ser maior que 3 sobre 2 e maior que 7 sobre 3. 3 sobre 2 é mais ou menos 3 sobre 2 é exatamente 1,5. E 7 sobre 3 é aproximadamente 2,33. Então, observem, x tem que ser maior. Se ele tem que ser maior que 1,5 e maior que 2,33, então prevalece que ele tem que ser maior que 2,33. E, ao mesmo tempo, menor que 4. Só existe um número inteiro que seja maior que 2,33 e menor que 4, que é o 3. Então, só o número 3 satisfaz. E o único intervalo que contém o número 3 é o intervalo da letra C. Olha lá, fechado no 3, né? O 3 está contido nele, e aberto no 4. Essa questão já é um pouco mais teórica, ok? Sobre os casos de congruência. Para que dois triângulos sejam congruentes, é suficiente que dois dos seus lados sejam respectivamente congruentes? Não. Se eu garantir que dois lados têm a mesma medida, eu não tenho certeza da congruência desses triângulos, pois o terceiro pode ser diferente. Os dois sejam triângulos retângulos? Também não, pessoal. Triângulos retângulos possuem medidas diferentes.
Só o fato de ter um ângulo de 90 graus não vai me garantir a congruência. Seus três ângulos sejam respectivamente congruentes. Não vamos confundir. Nós temos um caso, que é o lado, 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 que é se os três lados forem congruentes, então os triângulos são congruentes. Mas isso não vale para os ângulos, ok? Seus três lados sejam respectivamente proporcionais. Também não. O erro aí está no fato de falar proporcional. Eu precisaria que os três lados fossem congruentes, que é o que está sendo dito na alternativa E. Então, três lados congruentes, caso lado, 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 então os dois triângulos são sim congruentes. Nossa última questão. Então, ele diz que na figura o triângulo PCD, que é esse triângulo da esquerda, é congruente ao triângulo PBA, que é esse aqui da direita. E que então o vértice P corresponde a ele mesmo, o vértice C corresponde ao B e o vértice D corresponde ao A. Então, eles estão, digamos assim, simétricos, né? Refletidos, certo? E ele quer saber o perímetro do triângulo ADP. ADP é o triângulo grande. Bom, perímetro é a soma de todos os lados, ok? Para eu descobrir perímetro, então, eu vou precisar achar o valor de x que está aqui e o valor de y que está aqui embaixo. O x está mais fácil, porque se eles são congruentes, então essas bases aqui, elas têm a mesma medida. Então, x mais 5 tem que ser igual a 15. Tá lá. Se x mais 5 é igual a 15, eu passo o 5 com a operação inversa para o outro lado e eu chego que o x vale 10. Certo? 10 mais 5, 15. Então, aqui eu já descobri a minha base. 15, 10 e 15. Bom, se ele é congruente, esse lado corresponde a esse, logo esse lado externo corresponde a esse. Então, eles têm que ter a mesma medida. Então, 3y menos 2 tem que ser igual a 2y mais 13. Tudo que tem y para a esquerda, tudo que não tem para a direita, fico com 3y menos 2y, que é 1, e 13 mais 2, que é 15. Então, 1y igual a 15. Descobrimos, então, que x vale 10, y vale 15. Vamos fazer essa substituição do y para descobrir o valor dos lados. Então, eu posso escolher qualquer um dos dois, ok? Posso pegar essa expressão ou essa. Tanto faz porque as duas são iguais. Então, substituindo aqui, 3 vezes 15, porque nós descobrimos que y vale 15, menos 2. 3 vezes 15, 45, menos 2, 43. Agora, a gente tem condição de calcular nosso perímetro. 43, 43, 15, 10 e 15. Basta nós somarmos tudo. Somando todos esses valores, a gente chega que o perímetro é 126 e a alternativa correta é a alternativa D.